Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Bem, eu estou de volta para mais uma vez aqui no estúdio de entrevistas do Portal da Holanda, dentro do projeto A Hora do H, entrevistar uma grande personalidade da medicina, da prática da medicina no estado do Amazonas. Uma mulher que tem dedicado a sua vida profissional, que tem dedicado a sua expertise, e não só isso, a sua alma, a sua mente, o seu corpo, a sua saúde em prol da causa das mulheres que são vitimadas pelo câncer na cidade de Manaus e no interior do estado do Amazonas. A doutora Mônica Bandeira de Mello é uma personalidade que há mais de 30 anos ela atua na Fundação SECOM e ela escreve páginas da história, da prática da medicina envolvendo as mulheres com câncer nessa cidade, que daria, se nós quiséssemos juntar essas páginas, muitos livros e não um só livro. Imaginem só. A primeira vez que eu conversei com a doutora Mônica, ela tocou num assunto que me deixou muito comovido e que me levou a muitos momentos de reflexão. Ela me contou, isso já há alguns anos, há mais de 4 anos que ela me disse isso. Ela veio aqui e disse: Humberto, nós temos aqui um câncer evitável que leva... Eu não me esqueço desse número. Esse número tornou-se emblemático, inclusive. Naquela época ela falou 26. 26 mulheres por mês na cidade de Manaus. Quando ela disse leva, justamente leva a óbito a 26 mulheres aqui na cidade de Manaus. E ela disse mais: tudo isso é uma tragédia humana evitável, porque existe vacina, e o que não existe é um sistema que é usado em outros países e que ela não entende, ela nunca entendeu por que aqui esse sistema não é implantado, ele não funciona. Mas ela nunca desistiu. Nunca desistiu. E ela está aqui como uma heroína da resistência a favor das mulheres que são acometidas pelo câncer. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Ela chegou aqui hoje e me disse o seguinte: Humberto, aqui em Manaus nós temos um Brumadinho todos os anos. Lembra da tragédia de Brumadinho, do rompimento daquela barragem lá de Brumadinho? Ela disse que nós temos aqui um Brumadinho todos os anos em Manaus. Ela também disse que o câncer de colo aqui no Amazonas parece ser invisível para muita gente. Ela disse isso para mim. Ela também disse que quase 100% das diálises na Fundação SECOM são de câncer do colo do útero. E finalmente ela disse que a obra do CEP-Colo está parada desde agosto do ano passado. E, gente, é isso que nós vamos tatear hoje. Tudo isso que foi dito pela doutora Mônica Bandeira de Mello e muito mais. Doutora Mônica, eu quero primeiro lhe dar as boas-vindas, porque sempre neste pedaço jornalístico que eu conduzo, a senhora será uma das convidadas mais bem-vindas que eu terei. Então seja muito bem-vinda. Humberto, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu me sinto realmente muito à vontade, porque a gente está lidando com a verdade, né? Em janeiro agora eu fiz 65 anos de idade, em dezembro 41 anos de profissão, em maio eu estarei fazendo 33 anos de Fundação SECOM. Então eu me acho completamente habilitada a falar
o que precisa ser dito na realidade. A senhora é ginecologista da Fundação? Há 33 anos. 33 anos. Exatamente. Vamos fazer uma coisa, doutora Mônica. Vamos ver um vídeo de salvo engano, de 2016? 2019. Deixa eu só contextualizar. Claro. Dizer que sem o Dr. Gerson Mourão à frente da Fundação SECOM, nada do que vai ser dito agora seria possível, né? Eu tentei com muito respeito a todos os outros presidentes da Fundação SECOM, mas o Gerson, ele realmente é visionário e ele é um cara extremamente humanitário, né? Então eu vi que ali era possível começar a fazer movimentos que são necessários para que as coisas comecem a acontecer. Esse vídeo aqui, ó, pessoal, que nós vamos mostrar agora, em 2019, em setembro, outubro de 2019, eu fiz um videozinho muito caseiro lá na Fundação SECOM, pedindo doação para que fosse comprado aparelhos para se fazer essa pequena cirurgia, que a gente vai explicar daqui a pouco, que é a conização, porque o que a gente tinha na Fundação SECOM, naquele ambulatório, já estava muito velhinho, as mesas ginecológicas muito frágeis, enfim. Eu diria que tinha um aspecto até fúnebre aqueles ambulatórios. Então, fui na rede social, pedi para uma amiga gravar para mim, mostrei o que é que a gente está pedindo, e junto com o Dr. Gerson, nós fomos, em setembro ou outubro de 2019, na Assembleia Legislativa. Por favor, vamos colocar esse videozinho aí. 2019. Essa é a oportunidade ao deputado Péricles e a todos os deputados aqui presentes. Presidente Josué, muito obrigada pela oportunidade, em nome da Fundação SECOM. Eu gostaria inicialmente que rodasse um vídeo que eu gravei de uma forma muito caseira lá na Fundação SECOM, 1 minuto só. O Amazonas é o campeão brasileiro de câncer de colo uterino, uma doença 100% evitável. As nossas estatísticas são inadmissíveis. 23 mulheres morrem todos os meses, deixando centenas de filhos órfãos todos os anos. Dezenas de mulheres precisam todos os dias de uma pequena cirurgia chamada conização, que evita esse tipo de câncer. O SECOM é o único hospital referência no nosso estado que realiza esse tipo de tratamento. Eu me chamo Mônica Bandeira de Mello, sou médica ginecologista da Fundação SECOM há quase 29 anos. Faço um apelo a toda a sociedade civil, em nome de todas aquelas que precisam e não têm acesso a esse tipo de cirurgia. Convido a todos a uma força-tarefa do bem para a doação ao SECOM dos 3 equipamentos essenciais no valor total de R$50 mil, possibilitando mais conizações. Assim, muitas vidas serão salvas. Obrigada. Então, é exatamente isso. Eu venho aqui fazer um apelo em nome de todos os filhos órfãos de mulheres que morreram por câncer de colo uterino, foram vítimas de um câncer. O câncer de colo uterino é o único tumor humano, que tem uma única causa conhecida e 100% evitável. E a gente pode sim, através dessa pequena cirurgia chamada conização, que só a Fundação SECOM, como Hospital Referência, faz. É uma cirurgia realmente muito rápida, simples, segura. A gente faz com anestésico local. Só que nós precisamos de doação para comprar esses aparelhos. Os aparelhos da Fundação SECOM já estão muito antigos. São 3 equipamentos num valor total de R$50 mil. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade ao deputado Péricles e ao presidente dessa casa e pedir aos 24 deputados, por favor, eu estou falando da palavra empatia. É muito triste você ver uma mulher morrer por câncer de colo uterino. Nós estamos quase em 2020. Doutora Mônica, nós acabamos de ver essa sua pontuação lá na Assembleia, dirigindo aos deputados e tudo mais. Em 2019. De lá para cá, só me diga uma coisa, além do que a senhora já vai dizer, de lá para cá, o que mudou para melhor em termos dos 50 mil que a senhora pediu, dos equipamentos que precisavam ser trocados? Mudou alguma coisa para melhor? Em termos de estrutura hospitalar e de ambulatório, esses equipamentos eram para mudar a estrutura dos 2 consultórios ginecológicos da Fundação SECOM. É um outro ambiente. Então, isso aí era para comprar mesa ginecológica decente, aquele binóculozinho decente e o bisturi que a gente usa para fazer a pequena cirurgia de conização, que vocês vão ver, que a gente chama de cirurgia de alta frequência, bisturi de alta frequência, decente. Prontamente, os empresários atenderam. O Dr. Gerson recebeu um comunicado, na época, do vice-governador,
para parar com isso, né? Se está precisando de 50 mil reais, por que eu teria que ir na Assembleia? Porque foi dito para a gente que não tinha um centavo. Por isso que eu recorri a esse vídeo. O governo vídeo. disse que não tinha dinheiro. O vice-governador ligou, o senhor Carlos Almeida ligou para o doutor Gerson Mourão e disse que era para parar com isso. Eu disse, vou parar, a gente já conseguiu mesmo, porque não tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro. Bom, Sim. Vamos agora nos transportar, respondendo a sua pergunta. Então, em termos de infraestrutura, é uma outra coisa. Você entra no consultório da Fundação SECOM Ginecológico e você é atendida com dignidade, porque era fúnebre antes. Então, nós equipamos Uma dois vez o consultórios. Dr. Gerson falou aqui sobre, o povo chamava de a casa da morte. Ele disse. O SECOM continua sendo visto dessa forma, o Hospital da Morte, né? Mas é por um outro tipo de motivo, porque os cânceres chegam muito avançados, como o câncer de colo do útero, que a gente vai falar aqui. Então, isso aqui foi 2019. Em termos de estrutura, o SECOM melhorou em muita coisa. Todas as vezes por emenda parlamentar. O doutor Gerson Mourão, junto com a dona Nilda, que é nossa diretora administrativa, a dona Deusa, eles são uma equipe maravilhosa, eles querem mudar. Porque, como a gente sempre fala, cada enxadada é um cadáver, quer dizer, cada passo é um problema. O SECOM é muito cheio de problema, de muitos anos, como a gente diz, precisava de cadeira até a questão da infraestrutura hospitalar. Então, melhorou muito em todos os sentidos. Agora, a população de Manaus, há anos atrás, quando esse SECOM, esse prédio, que por um acaso foi inaugurado, porque eu denunciei no Ministério Público, no ano 2005, né? Foi inaugurado em 2006, a população era uma. Hoje em dia é mais do dobro da população. Sim. E o hospital continua daquele tamanho. É óbvio que sempre haverá um problema por uma questão óbvia. A população aumentou, envelheceu e vai ter mais câncer. Bom, agora, em relação ao câncer do colo do útero, o que é que mudou? Paulo, mostra aí para a gente o número de mortes. A gente está mostrando aí quantas mortes todos os anos. Eu tive, desde 2014... eu recorro à Fundação de Vigilância e Saúde para saber quantas mulheres morreram esse mês. E é por isso que a senhora disse que é um Brumadinho todos os anos aqui em Manaus? A tragédia de Brumadinho, em 2019, morreram 272 pessoas. Todos os anos morrem em Manaus, em média, 270, 275 mulheres, vítimas de um câncer 100% evitável. Por mês, dá uma média de 23 óbitos. A propósito, a semana passada, eu consegui atualizar, porque eu pego mensal na Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. Nós tivemos 287 mortes vítimas de um câncer 100% evitável. Todas evitáveis. O câncer de colo do útero é evitável, porque é causado pelo HPV, Sim. que é com a e causa tem conhecida. Vacina, não é isso? Tem vacina, tem preventivo e tem colonização. Então, aí o que é que acontece? Na realidade, esse número é um número ainda fictício. Isso é atestado de óbito. Porém, o número é muito maior, por uma razão muito simples, porque a maioria das nossas mulheres nunca fizeram sequer um preventivo na vida, na cidade, no município, e mais ainda no interior. Hoje em dia continua? Hoje em dia continua, a maioria das mulheres não fazem. Por quê? Porque um câncer de colo do útero leva 10 a 15 anos para se instalar na mulher. E as inflamações que vêm antes, que a gente chama de inflamações pré-malignas, pré-cancerosas, a gente tem uma siglazinha, NIC1, NIC2, NIC3, elas não dão... Desculpa, pessoal, estou com refluxo esofágico. Elas não dão nenhum tipo de sintoma. Não dá corrimento, não dá coceira, não dá sangramento, não dá irritação. Absolutamente nada. Então, dor, nada. Nada. Por que as mulheres, a maioria, não faz preventivo? A resposta é imediata. Eu não estou sentindo nada, para que eu vou fazer preventivo? E é exatamente isso. As mulheres, que já iniciaram sua vida sexual, precisam fazer seu preventivo sem estar sentindo nada. Todo ano? Todo ano. O nome se chama preventivo. O nome já está dizendo, ninguém faz preventivo para detectar câncer. E quando a gente diz que esse número de mortes é muito maior, porque a maioria nunca fez. Claro. Porque se tivesse feito preventivo, obrigatoriamente seriam feitas uma biópsia que tem que constar no atestado Doutora Mônica, de óbito. por que a senhora disse para mim que o câncer de colo aqui na cidade de Manaus parece ser invisível para muita gente? Como eu falei para você, eu estou na Fundação SECOM há 33 anos agora em maio. Paulo coloca um triângulozinho, porque a gente sabe, não precisa ser gênio, basta estudar, né? E ciência baseada em evidência. Existe um tripé que evita câncer de colo do útero.
Primeiro, vacina contra HPV. Nós fomos, em 2013, pioneiros do estado e a capital no fornecimento de vacina gratuita contra HPV. Pioneiro então, do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Então, existe vacina contra HPV. Meninas e meninos de 9 a 14 anos, essa vacina é segura, eficaz, é gratuita, está nos postos de saúde. A gente precisa resgatar essa vacina para as escolas. É uma dificuldade tremenda. Mas, a senhora me disse isso há 4 anos, a senhora me disse essa mesma coisa. Não, na verdade, a gente fala sobre isso desde 2014. Não, né? estou falando que a vai senhora falou para mim. Para você, há 4 anos. E continua, a senhora continua falando Existe uma isso. resistência, a gente sabe que não tem número de vacinadores, é óbvio que não tem como ter vacinadores em toda escola, isso é óbvio. Mas existe uma forma, faz por distrito, faz por rodízio. Nós temos 7 distritos escolares, mais ou menos 35 escolas em cada um. Então, mês de agosto, no distrito 1, pessoal, na escola tal vai ser vacina contra HPV. Por que a gente fala isso? No mês de setembro, distrito 2, na escola tal, porque a meninada de 9 a 14 anos não vai no posto de saúde. A mãe leva a criancinha de colo, não vai. Mas a meninada não vai. Então, meninas e meninos de 9 a 14 anos são necessárias 2 doses. Não existe nenhuma conotação sexual em relação a essa vacina. Não vai estimular ninguém a iniciar sua vida totalmente sexual. Preventiva. Completamente segura e eficaz, comprovadamente. No mundo, ela começou em 2006. Nós fomos pioneiras gratuitamente aqui no SUS, no Amazonas, em 2013. E em 2014, o Ministério da Saúde colocou para todo o Brasil e retirou das escolas. Já está mais do que comprovado que o ambiente escolar é o melhor ambiente para se fazer essa vacina. Me diga uma coisa, qual é a situação em outros estados? Os outros estados, as mulheres se vacinam, as mulheres fazem no preventivo, Brasil, ou é geral no Brasil? É geral porque não fazem nas escolas. Para você ter noção, aqui no Amazonas, a cobertura ideal para se conseguir realmente diminuir a questão do HPV, meninas e meninos, a gente precisa alcançar 90% dessa população-alvo, 9 a 14 anos. No Amazonas, as meninas estão em torno de 60% e os meninos 36%. No Brasil, meninas 55%, meninos 40%. Então, existe uma resistência. E por que não? A gente tem que mudar de estratégia. Nós já tentamos tudo, já foram a todos os secretários estaduais da educação. Eu, doutor Gerson, há muitos anos a gente fala mesmice. Mas, enfim, tem que ter uma estratégia. Nova estratégia na época da Covid era no supermercado. Porque essa dificuldade em facilitar que essa meninada seja vacinada. Então, a gente tem um tripé para a prevenção do câncer de colo do útero. Vou responder a sua pergunta. Por que o câncer de colo do útero é invisível? Continua sendo. 2, as mulheres que já iniciaram sua vida sexual, fazer preventivo todos os anos, sem estar sentindo nada. Sim. Porque o objetivo do preventivo é detectar aquelas inflamações que vêm antes do câncer, né? Que a gente chama de lesão pré-maligna. E se confirmar que essa mulher tem essa inflamação pré-maligna, ela precisa fazer uma pequena cirurgia chamada conização. Vamos embora mostrar como é que é a conização. Que a senhora trouxe aqui um filmeto, por favor. Vamos mostrar como é que se faz um videozinho? Tá? Então a gente coloca o bico de pato, o famoso bico de pato, vocês conhecem que é o espéculo, limpa a vagina com antisséptico para não ter infecção, passa um líquidozinho marrom, onde não é marrom, é ali que está a inflamação pré-maligna, pré-cancerosa. E faz a anestesia, a maioria das vezes local, igual a anestesia dentista, são necessárias 4 injeções no colo do útero. A maioria dessas mulheres a gente ela faz e vai embora para casa. E com um aparelho especial, que a gente chama de bisturi de alta frequência, é como se fosse faca quente cortando manteiga. A gente vai tirar a parte que está inflamada, com inflamação pré-cancerosa. Essa é a conização. Claro que sangra, claro. Então a gente queima, a gente cauteriza para parar o sangramento. E se tiver ficado alguma célula da inflamação que essa paciente tinha pré-maligna, a gente está destruindo. Essa é a famosa conização. Deixar bem claro que o que a gente retira na conização não é jogado fora. Isso vai para exame para ter certeza que era aquela inflamação. Entendi. E depois da conização, essa paciente, durante 2 anos, precisa fazer um acompanhamento através do exame preventivo a cada 6 meses. A gente só libera o SECOM depois que ela faz o seu controle de 2 anos, de 6 em 6 meses. Deu tudo bem, ela volta para a unidade básica de saúde para continuar fazendo seu preventivo 1 vez por ano. Isso que é a famosa conização. Doutora Mônica, a senhora há pouco falou uma coisa interessante. Desde que a senhora falou essa palavra, ela está na minha cabeça aqui, agora lá vem. Me diga uma coisa, a senhora falou que
a emenda parlamentar, né, as emendas foram sempre fundamentais em relação a verbas outras que foram colocadas na FSECOM para ajudar o desenvolvimento dos projetos. A pergunta que eu tenho para a senhora é a seguinte: a senhora sempre que fala comigo, eu sendo entrevistada ou não no nosso âmbito de amizade, a senhora diz: olha, o deputado Ricardo Nicolau, ele foi uma das pessoas, um dos deputados que dirigiu emenda parlamentar para a FSECOM. O deputado delegado Péricles também a mesma coisa. Agora, a pergunta que eu pergunto para a senhora é a seguinte: existem 4 deputadas mulheres, ou 5 deputadas mulheres lá na Assembleia Legislativa. Alguma dessas deputadas, alguma vez, dirigiram a FSECOM alguma emenda parlamentar? Pelo menos uma dessas 5 deputadas que estão lá na Assembleia agora fizeram isso? O câncer do colo do útero, inacreditavelmente, lamentavelmente e de uma forma revoltante, é ignorado, invisível. Há 5 deputados estaduais no estado da Assembleia Legislativa. Deputadas femininas. 5 mulheres. Mulheres. Como é que a gente pode entender e alcançar isso? Não dá para entender. Elas têm conhecimento, sim, da tragédia, que são 23 mulheres morrendo todos os meses. Eu tenho todos esses dados desde 2014, oficialmente, como eu mostrei. Como é possível ignorar tamanha tragédia? Como eu digo, essas mulheres, elas têm o RG, CPF, foram eleitoras, né? Então, 5 mulheres. Quem foi que essa ideia do CEPICOLO foi em 2021. O doutor Gerson me ligou e disse: Mônica, a gente tem o então deputado Ricardo Nicolau tem 2,5 milhões para o SECOM. O que é que você acha? Eu disse: pelo amor de Deus, porque o SECOM é a referência SUS para fazer colonização. É onde essas mulheres recorrem. É uma briga de muitos anos com o cirurgião oncológico. Eles não querem que tenha colonização dentro do SECOM. A gente entende. Só que é onde elas têm é o local onde elas têm para ir. Se não fizer lá, se não fizer, ela vai voltar com câncer daqui a 5, 6 anos. Então a gente entende e respeita, mas pensando nisso, eu disse: Jéssica, pelo amor de Deus, vamos comprar uma casinha dessa aí, porque eu só vivia olhando as casinhas, custava 600 mil reais. Vamos pedir para demolir, vamos correr atrás para construir um espaçozinho só para colonização, para tirar de dentro da Fundação SECOM. Essa era a ideia. Então, em maio de 2021, a gente conversou com o então deputado Ricardo Nicolau. Ele imediatamente entendeu, serei grato a vida interna, porque essa história começou com ele, essa é a verdade, e ele colocou o arquiteto dele, da SAMEL, tal, o doutor Sérgio Cruz, para fazer o projeto arquitetônico, tal. Serei eterna, nós seremos, nós mulheres, viu, deputado, e doutor Sérgio Cruz, para fazer a questão do projeto arquitetônico. Bom, e aí começou. Só que os 2,5 milhões somente não tem como construir um hospital, mesmo pequeno, porque é uma obra pequena. O que é o CEPICOLO? O Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero. É um hospital é um piso só, com 4 salas cirúrgicas, 4 consultórios ginecológicos, um anfiteatro para a gente fazer curso, treinamento, habilitar novos profissionais para fazer colonização. E está parada praticamente desde agosto, porque por falta de pagamento pelo Estado. As obras começaram com esses 2,5 milhões parados. A obra está parada, está em torno, vocês vão daqui a pouquinho, vou ver como é que está a obra, está em torno está completa mais ou menos em torno de 70%. Já era para estar pronto, nós estamos atrasadas no mínimo há 9 meses. Tá bom? A senhora, inclusive, aqui disse para mim, Humberto, em março nós vamos inaugurar, isso. Lembra? O março passado não foi inaugurado, o março lilás que vem, que faz parte do calendário estadual, para dar luz a essa tragédia que é uma mulher adquirir câncer de colo do útero e morrer por câncer de colo do útero, porque a maioria chega numa fase muito adiantada no SECOM. Então, por falta de pagamento, ficou parada, por desencontro em projetos, nós tentamos de tudo junto à Secretaria de Estado de Saúde para ajudar a gente, para que esse negócio aconteça. Mas nós não tivemos essa rede de apoio e, enfim, nós recorremos ao secretário estadual da UGPE, o Marcelo Scampelo. Muito obrigada, secretário. Ele colocou à disposição. É muito desafiador, porque tinha muita coisa para ser ajustada. Toda a equipe deles de engenheiros, eu não vou citar nomes, por um acaso vou citar só o engenheiro Alcinéa, mas todos eles entenderam a questão humanitária.
Isso é uma obra, Humberto, que não chega nem a 9 milhões de reais. É inacreditável. É um prédio pequenininho de um piso só, exclusivo para fazer colonização. Nós vamos, no mínimo, dobrar a quantidade de colonizações, evitando que essas mulheres morram de um câncer que é 100% evitável. Quantas colonizações hoje são feitas no FCCOM? Em média, 560 por ano. E no CEPCOL isso é para dobrar isso aí. Só que tem um outro detalhe, né? Além da questão da construção, a gente precisa, sim, que fique pronto, que seja entregue. Infelizmente, não vai acontecer em março, no Março Lilás, né? Várias situações em relação à construtora, questão de pagamento, questão de projeto e tal, enfim. A UGPE, como o secretário Marcelo deu todo o suporte, a gente precisa de RH, a gente precisa de gente para trabalhar. O SECOM já tem muito déficit de profissionais, de médico, de enfermeiro, técnico de enfermagem, maqueiro, tudo, administrativo, recepcionista, todo tipo de RH, a gente tem déficit no SECOM. Há anos, isso não é de agora. O Estado, eu acho que não faz o concurso, se eu não me engano, desde 2014. Só que o CEPCOL não tem como esperar por concurso público. Então, que o Estado providencie o RH. Esse RH já foi encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde e foi indeferido, porque a justificativa é que não tem RH. Providencie, pelo amor de Deus. Então, a Secretaria de Saúde não tem já RH, indeferiu, não tem dinheiro, já indeferiu, né? Então, todas as vezes que nós pedimos ajuda, não pode, não tem dinheiro, não pode ter recurso humano. Providencie recurso humano. O que não pode mais, em 2024, são as mulheres continuar morrendo de um câncer que é 100% evitável. Estamos no final do mês de janeiro, porque isso significa que 23 mulheres já morreram agora. Já, com certeza. Eu tenho um número até dezembro, 287, oficialmente eu estou falando, atestado de óbito, Fundação de Vigilância em Saúde. Até o final do mês, mais 23, é uma média, né? Sim, teve mês que foram 30, teve mês que foram 27, teve mês que foram 18, tirando a média da 23. O que a senhora acha, doutora, que pode ser... É difícil até de perguntar isso, mas deputadas, mulheres nunca passaram nenhuma emenda parlamentar. Eu não posso esquecer, só um segundo. Claro. Deputado Péricles foi Sim. o único deputado que esteve conosco, não foi só para o CEPCOL, não, em vários setores da Fundação SECOM. Sim. O deputado Péricles já fez emenda parlamentar para o CEPCOL, 3 milhões e 300 mil reais. E quando a gente está no desespero, como a gente esteve, é para ele que a gente recorre. Então, muito obrigada, deputado Péricles. O homem não precisa ter útero, não. O homem não tem útero, não. Mas ele precisa ser, o gestor precisa ter sensibilidade de escutar, absorver e dizer, pelo amor de Deus, vamos fazer, vamos bater o martelo. A sua pergunta. Doutora, deputadas que nunca repassaram... nenhum real para a emenda parlamentar para o câncer do colo de útero. O câncer é invisível para muita gente aqui. Mulheres morrendo, 23 por mês. Um câncer evitável. Tem vacina. Essa vacina não é aplicada nas crianças de 9 a 14 anos. Me diga aqui uma coisa. O que a senhora vê? Onde está a sua esperança para que algo pode... Que algo é esse que pode acontecer para mudar esse quadro? Para que, de repente, as deputadas passem a olhar a FCCOM de uma forma diferente, para que as crianças venham a serem vacinadas, para que o câncer de colo de útero com 23 mulheres morrendo todo mês não seja mais invisível. O que o seu coração e a sua prática diária, a sua prática dolorida diária, vendo essas mulheres desaparecerem de um câncer evitável, que luz no final desse túnel é essa que a senhora vislumbra? Existe? Existe. Senhor governador Wilson Lima, está na hora. Vamos ter vontade política para concluir o CEPCOL. É inacreditável que um governador em 2024 não escute tamanha tragédia. São 270 mulheres morrendo todos os anos vítimas de um câncer 100% evitável. O senhor tem conhecimento disso, sim. Nós já conversamos algumas vezes. O senhor sabe da importância do CEPCOL. A gente precisa de uma rede de apoio. O que precisa, Humberto, quem estiver nos assistindo, é vontade política, é decisão, é o poder de decisão. É o gestor que tem poder de decisão.
Quem que tem poder de decisão nesse estado? O governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima. Pelo amor de Deus, isso aqui eu estou pedindo desesperadamente. Governador, vamos concluir o CEPCOLO, está muito atrasado e a gente precisa do seu apoio. A gente não tem para quem recorrer. Nós já recorremos ao secretário Marcelo Campelo por desespero, por total falta de apoio. E a saúde pública precisa de investimento. Não se faz saúde pública só com ideias. Está na hora de agir. E aqui eu quero enfatizar a questão do Dr. Gerson Mourão. Sem o Dr. Gerson Mourão, seria impossível pensar em prevenção. Com isso, o que é que está se falando? Da questão humanitária. Ninguém aguenta mais ver tanta mulher chegar no SECOM, numa fase tão avançada, entra pela urgência com hemorragia, vai para o quinto andar, todos os dias, vai para o quinto andar para fazer diálise porque os rins não funcionam mais, sangrando, e deixam seus filhos órfãos, e muitas são arrimo de família, deixam os filhos órfãos, e vou lhe falar, o doutor Gerson Mourão, tanta crítica, você não tem noção da pressão que ele está sofrendo por causa do CEPCOLO. O CEPCOLO vai existir, ele precisa existir, já chega, tem muita colonização para ser realizada pelo SUS, nós precisamos de RH para que o CEPCOLO funcione. E com o doutor Gerson Mourão, olha o raciocínio óbvio, o SECOM gasta milhões todos os anos com radioterapia, quimioterapia, leito hospitalar, transfusão de sangue, cirurgias oncológicas gigantescas, mutiladoras, para tratar. Será que é preciso mostrar uma amputação de pênis para as pessoas entenderem do que a gente está falando? Porque o pênis é externo e o câncer do colo do útero é interno, ninguém está vendo a cirurgia que essa mulher, a cirurgia que ela foi submetida. Então, é óbvio, com o Dr. Gerson, foi o único gestor público daquele hospital, eu estou lá há 33 anos agora em maio, o único que disse, pelo amor de Deus, vamos ver antes da Fundação SECOM, que é para não chegar aqui já morrendo. Por isso que é conhecido como Hospital da Morte. É óbvio, as pacientes chegam numa fase muito avançada. Doutora Mônica. Só um segundo. Desculpa. O que é que está faltando? Vontade política. Senhor governador, pelo amor de Deus, senhor governador Wilson Lima, o CEPCOLO precisa ser concluído. Não dá mais, é urgente. Não é mais senso de urgência, é urgente. Não dá mais ficar só nas ideias. Já está tudo posto. As mulheres, vamos imaginar uma pilha de 277 mulheres mortas todos os anos no estado do Amazonas por um câncer que é 100% evitável. Pelo amor de Deus, não tem mais o que dizer. Já está dito, explicado. Vai ter o Márcio Lázaro agora, 1º de março. Nós só temos que comemorar a gestão do Dr. Gerson Mourão à frente da Fundação SECOM, dando todo o suporte, realmente colocando a cara a tapa, se estressando, porque não é brinquedo você saber que você está sendo criticado todo o tempo por causa do CEPCOLO, porque qual é o raciocínio? Meu Deus, você tem tanto problema, vai construir um hospitalzinho para fazer colonização? É um hospitalzinho para a mulher não morrer por um câncer que é 100% evitável. Eu quero dizer que meu nome é Mônica Bandeira, eu tenho 65 anos, 41 anos de profissão, sou ginecologista da Fundação SECOM há 33 anos. Eu quero ver esse SECOM inaugurar o seu anexo CEPCOLO, ser inaugurado. As mulheres, não é por mim não, é por elas. Elas não têm vez nem voz. Eu dou vez e voz, doutor Gerson Mourão, dá vez e voz a essas mulheres que não têm a recorrer. Por favor, seu governador, vamos inaugurar o CEPCOLO. Me diga uma coisa, a senhora me disse, antes de começar a entrevista, que quase 100% das diálises na Fundação SECOM são com mulheres que estão com câncer de colo. É porque o câncer do colo do útero, a metástase que ele dá não é pelo sangue. Ele vai no colo do útero, ele vai subindo de baixo para cima. Pega a vagina, esses ossos aqui da bacia, o corpo do útero, ovários, trompas, e estrangula os canudinhos, os canalzinhos que saem do rim, por onde o xixi passa para ser reservado, depositado na bexiga. Então ele estrangula o que a gente chama de ureteres. E o xixi, a urina, ela volta, então dilata o rim, dá o que a gente chama de hidronefrose, e o rim para de funcionar. Então as mulheres morrem de insuficiência renal. Para isso elas sobem lá para o quinto andar, para os urologistas. Senhores urologistas, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês são solicitados diariamente para essas mulheres.
para eles fazerem o que desculpa, eu estou com refluxo, o que a gente chama de nefrostomia. É colocar um catetezinho, um canudinho no rim para o xixi sair por trás, para o xixi poder sair e ela ter a oportunidade de pelo menos começar uma radioterapia para parar as hemorragias. Infelizmente, a maioria morre muito antes de terminar, inclusive a hemodiálise. Doutora Mônica, nós vamos mostrar agora as imagens que a senhora trouxe de como está o sepcolo. E por favor. Eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui e lhe aplaudir porque a senhora, de forma veemente, sincera e verdadeira, acaba de se dirigir ao governador do estado do Amazonas. E eu peço a Deus, nesse momento, que o seu pleito, a sua manifestação tão cheia de verdade chegue ao governador do estado do Amazonas. E que esse quadro mude. E que na próxima vez que eu lhe trouxer aqui, a senhora venha com menos angústia, porque eu vejo a sua angústia em prol de todas essas mulheres. E eu peço a Deus que o sepcolo saia. E aqui no Portal da Holanda, esse espaço é seu, a senhora conte com a gente. Ele sempre estará aberto como um canal que vai possibilitar a senhora se expressar para toda a população do Amazonas, do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer, Humberto, porque que a gente fala de uma forma tão enfática? Porque nós que estamos na ponta é que nos deparamos face to face com essas pacientes. É muito difícil. Não é brincadeira, é muito difícil. A maioria a gente já encaminha para a rádio, para a quimioterapia, porque não, já está muito enraizada, né? Então, eu que quero agradecer a oportunidade e dizer que eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida se chama Sepcolo. Senhor governador, vamos inaugurar o Sepcolo com o RH funcionando. A negativa da Secretaria Estadual de Saúde em deferir a nossa solicitação de RH, nós já temos todos os déficits possíveis no setor de profissionais. Então, a gente quer inaugurar funcionando, com profissionais dentro do Sepcolo funcionando. Eu queria mostrar como é que está agora, Humberto. Está aí. Ninguém a partir de agora, depois que nós mostramos essas imagens, nem o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, pode dizer que ele não sabe como está o sepcolo. Doutora, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui. Humberto, muito obrigada. Eu quero mais uma vez parabenizar pelo seu trabalho. Você é uma pessoa realmente diferenciada. A gente conversa sabendo que você está alcançando. Muito obrigada pela oportunidade. E aqui eu quero agradecer em nome do Dr. Gerson Mourão. Quero agradecer em nome de todas as mulheres do nosso estado, que merecem sim não ter um câncer que é 100% evitável, que o sepcolo aconteça. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Obrigado pela companhia.